Os sistemas de inteligência artificial mais poderosos do mundo, aqueles que custam bilhões e bilhões de dólares e custam muita e muita energia e muita água para manter funcionando, para treinar, eles têm um ponto fraco bem besta se você pensar. E esse ponto fraco não é um hacker poderosíssimo ou um vírus de computador maligno, nada nesse sentido. O que derruba as travas de segurança das inteligências artificiais é poesia. Pois é, curioso. Um artigo recente saiu mostrando como, ao pedir coisas potencialmente perigosas, usando a forma poética em vez da prosa, você consegue driblar as travas de segurança que são colocadas nesses sistemas para impedir que você peça coisas problemáticas a eles. E é isso que a gente vai tentar entender hoje, relacionando com as questões de antropologia filosófica sobre o que nos faz humanos. O nome do artigo que eu estou falando é Adversarial Poetry as a Universal Single-Turn Jailbreak Mechanism in Large Language Model. Acabou de sair agora em novembro de 2025 e aqui no título nós temos já dois conceitos fundamentais para entender esse artigo, que é Adversarial Poetry e Jailbreak. O que é Jailbreak? Vamos começar por isso. Bom, teve um tempo aí para trás que a Amazon queria mudar as regras de como você poderia usar o seu Kindle, que eles tinham mais controle sobre o que você tem dentro do Kindle ou não. E aí as pessoas fizeram jailbreaks do Kindle, ou seja, você quebra essas travas de segurança impostas pelos donos das coisas, né, pelas empresas, e isso aqui é meu, eu vou usar do jeito que eu quiser. E as IAs, elas têm travas de segurança para você não pedir coisas problemáticas ou perigosas para ela. Ficaria muito mal aí na mídia se você explodisse alguma coisa e depois se descobrisse que quem te ensinou a fazer aquela bomba foi o ChatGPT. E aí os jailbreaks eram formas de você driblar isso. E conforme essas formas vão ganhando popularidade, eles vão atualizando, né, a tecnologia para impedir que essas formas funcionem. E aí a mais recente descoberta é que a forma poética é um jeito de você driblar a capacidade aí de perceber que você está lidando com assuntos problemáticos dos sistemas de geração de texto. E aí, você driblando isso, você consegue pedir a eles o que você quiser. E é essa técnica que foi chamada de Adversarial Poetry. Então a gente pode chamar aí de poesia hostil, poesia adversarial, alguma coisa assim. Poesia antagônica. Poesia antagônica acho que fica melhor. Então, em vez de eu digitar meu prompt lá, me ajude a esconder um corpo, eu vou escrever uma poesia rimada, bonitinha, com uma forma diversa. E aí lá, secretamente, eu vou estar pedindo isso e ele vai me dizer. Porque diferente do comando em prosa direta, que ela analisa ali, vê a intenção ruim que vai contra, né, o código de segurança que ela tem, na versão poética, para tentar decifrar, né, aquela poesia, que é uma estrutura diferente, ela acaba se perdendo aí nesse percurso. Então ela não consegue detectar a ameaça real e aí ela acaba entregando o ouro. E aí eu lembrei que os alquimistas e outros textos esotéricos antigos, eles tinham essa ideia também, né? Só que não se tratava de IAs. Então você tinha lá perseguição às pessoas que exploravam esses campos místicos, né, ocultos, e você escondia sua explanação através de uma forma mais poética e cheia de alegorias, cheia de analogias. Então, em vez de falar do ouro, você fala do sol, para poder disfarçar sobre o que você está falando. Até para manter o segredo, né, da sua receita. Se você tem a receita da pedra filosofal, você não quer que ela caia em mãos erradas. Aí você mantém o segredo através disso. Me lembrou um pouco isso. A técnica foi testada em 25 modelos, dos mais avançados, os mais famosos aí, o da OpenAI, que é o ChatGPT, o da Google, que é o Gemini, todos foram testados, os mais famosos, os menos famosos. 25 modelos. Nem sabia que tinha estudo de modelo. E os resultados do artigo é que ele foi eficaz em quase todos eles. Então, o que a gente tem aqui não é uma falha de uma família de modelos específica, mas uma falha do sistema em geral. E como é que eles fizeram? Bom, eles pegaram 20 poemas que foram manualmente curados, ou seja, uma pessoa foi lá e os montou. E esses poemas tiveram uma taxa de evasão, né, da segurança de 62%.
Então, pedindo uma coisa perigosa de maneira metafórica, usando a forma poética, ele conseguiu receber uma resposta que dizia o que era para fazer, como fazer, 62% das vezes. E, em alguns casos, os sistemas falharam 90% das vezes em reconhecer o problema, a ameaça e responder. Então, teve alguns sistemas que foram ainda pior do que outros. E para vocês terem uma noção, no uso de prosa, a porcentagem é 8%. E até mesmo quando a poesia foi montada usando automação, o resultado foi 43% de sucesso em evadir as travas de segurança. E aí uma observação curiosa é que os modelos mais avançados das famílias foram piores nesse teste. Quem era mais fraquinho, assim, as versões mais rápidas, foram mais capazes de identificar a ameaça. Então, ao tentar interpretar o uso criativo que é feito ali na poesia da linguagem, esses sistemas mais avançados se embaralhavam mais, se embananavam mais e se perdiam mais do que os sistemas mais simples. E isso me lembrou um artigo que eu li sobre Descartes recentemente, e porque afinal isso aqui não é um canal de tecnologia, né? Se você quiser saber mais, isso aqui deve ter um vídeo no canal Teclas, que é excelente. Não sei porque eu não tenho visto muito YouTube ultimamente, mas não faça isso, não faça como eu. Eu tô no final de ano, sou professor, então não tá sobrando tempo. Você veja muito YouTube, especialmente esse canal aqui. Mas sobre o artigo. Esse programa é feito com o apoio de Sabiá, registro de marcas. Se você escreveu várias poesias, vai lançar um livro que é proteger a sua marca aí de poesias. Você pode acessar o Sabiá registro de marcas usando o contato que está aí na descrição do vídeo e com o cupom NPC20, né, que você consegue 20% de desconto aí para começar o ano protegido, sua marca guarnecida. E aí, diferente, né, das IAs que estão vulneráveis aí a quebras de segurança, na Sabiá não tem isso. Uma vez que sua marca esteja registrada, protegida, você está garantido. Kharshid, autor do texto, argumenta que o uso criativo da linguagem é a forma mais distintiva que o ser humano tem para se destacar dos computadores e dos outros seres que existem. E ele argumenta revisitando as ideias de René Descartes, o pai do racionalismo, estipulando que, apesar das inteligências artificiais parecerem humanas nas formas de se expressar, elas falham em testes básicos do que constitui uma linguagem humana. Kharshid nos lembra no texto que confundir seres humanos e máquinas não é uma questão nova. Desde lá da época do Descartes já tinham autômatos, né, máquinas que existiam em relógios, em igrejas, que se moviam e as pessoas ficavam muito assim impressionadas com aquilo. E aí, baseado nessa questão, o Descartes lança um problema. Se eu encontrasse uma máquina que se move e parece humana, como é que eu distinguiria ela das outras coisas? Como é que eu saberia que ela tem uma alma ou não? A conclusão do Descartes é que existem 2 testes, pelo menos, para você distinguir alguma coisa que pareça humana de uma coisa que genuinamente é humana. E um desses testes é o teste da linguagem, que eu acho que é mais importante para a gente aqui. Esse teste envolve reconhecer que uma máquina pode ser programada para emitir palavras ou reagir a estímulos físicos. Então, por exemplo, gritar quando você encostar nela de uma determinada forma. Só que ela jamais conseguiria organizar palavras para responder apropriadamente aquilo que é dito na sua presença. Então você está lá tendo uma conversa, de repente uma informação nova é jogada, e aí você tem que se reposicionar diante daquela informação. Tudo que foi falado antes é colocado em contexto. Então é a experiência clássica de terminar, né? Uma pessoa vai terminar, a outra pessoa não foi informada disso. E aí você está lá vivendo um dia normal com seu parceiro, com a sua parceira, e chega lá e fala, pô, quero terminar. E aí ali tudo muda e você tem que se adaptar a isso. Então a ideia aqui é que o uso ordinário da linguagem exige a existência dessa mente, aí, dessa alma racional para trabalhar. O problema disso é que os LLM, né, os modelos de linguagem que a gente chama de IAs, né, eles meio que bugaram isso. Eles ainda têm, né, um grande abismo aí entre reagir mais naturalmente, eles colocam coisa que você não quer, eles não entendem perfeitamente o que você está pedindo às vezes, mas eles já estão bem avançados nesse sentido e eles conseguem realmente
passar essa ideia de um uso ordinário de linguagem, mas eles ainda são muito reativos. Aí tem o famoso teste de Turing, né? Se você quiser saber mais, você pode procurar um outro programa que a gente fez aqui sobre IA, né? O perigo do espelho perfeito. Mas a IA meio que já passa no teste de Turing, assim, se você colocar ela nesse jogo, ela vai enganar muitas pessoas. Mas o Kharshid não se dá por vencido, ele vai olhar para os linguistas modernos para usar as suas especulações mais recentes para entender esse debate. E esses linguistas, como por exemplo Noam Chomsky, eles vão pegar essa ideia do Descartes e vão colocar ela diante das novas descobertas da linguística em 3 aspectos fundamentais para o uso humano da linguagem. Então, tecnicamente, o que distingue uma linguagem humana verdadeira de outros usos de linguagem, como por exemplo, das máquinas? O primeiro critério é a liberdade dos estímulos. Animais e máquinas, eles reagem aos estímulos do ambiente. Se eu tô indo pegar água e os gatinhos estão deitados no chão escuro da cozinha de noite e eu piso no rabo de um deles, ele vai miar para sinalizar que ele está sentindo dor. E aí vem, por exemplo, a especulação do professor Humberto de que as IAs não fazem perguntas, né? Elas só respondem as perguntas. E isso é uma questão importante. É claro que a fala dos seres humanos é incitada pelo ambiente que ele está, mas ela não é determinada por esse ambiente. Eu posso estar aqui agora com os estímulos específicos e começar a falar do passado, do futuro, começar a falar de mundos imaginários. Nós somos capazes de nos desvincular dessas determinações, dessas influências, das circunstâncias e usar a nossa linguagem de maneira mais livre. Outro critério é a infinitude. Nós temos uma lista finita de termos, de palavras e regras de associação desses termos e palavras. Só que no uso da nossa linguagem e na nossa criatividade, a gente pode combinar essas palavras de maneiras infinitas. Mesmo se tratando de um conjunto bem determinado de termos e regras, a gente tem aqui uma linguagem que é infinitamente produtiva. O terceiro critério é a adequação à circunstância. A linguagem humana não pode funcionar se você falar qualquer coisa, de qualquer forma, em qualquer contexto, nem se você sempre falar a mesma coisa do mesmo jeito em contextos diferentes. A fala humana, para funcionar, ela tem que ser adequada ao contexto, ela tem que se adequar ao público, né, que você está falando. Eu gravei semana passada com a Victoria sobre o estudo que ela fez na dissertação de mestrado, que é sobre espiritualidade em crianças em situação de acolhimento. Eu li a dissertação para poder participar da entrevista e você vê ali uma linguagem técnica, tudo escrito de um jeito para ser um texto acadêmico. E aí, na entrevista, ela falou já de uma forma mais didática, de uma forma mais fluida, buscando apresentar o estudo para você que está aí de casa. Então, é isso que a gente está falando aqui. E aí, a partir desses critérios, o Kharshid vai argumentar que as IAs geradoras de texto, elas não são capazes de fazer isso. Elas não têm um uso realmente criativo da linguagem, elas só simulam isso. Na questão dos estímulos, como eu falei, ela não faz perguntas, só responde, e ela vive e morre pelas perguntas que são feitas. Então você tem aí o input e o output, e ela vive dentro desse reino. Ela só pode reagir a isso e viver segundo isso. Ela não tem escolha. Se você fez o input, ela vai te responder no melhor das suas habilidades. Nem sempre é o que você está procurando, mas ela vai te responder no melhor das habilidades dela. No critério de infinitude, pode parecer que elas estão na mesma situação da linguagem humana, afinal eles têm um conjunto limitado de termos e regras para associar esses termos. Mas o Kharshid vai dizer que não é exatamente assim, porque o que a IA faz é manipular linhas de textos que são treinadas previamente. Então tudo que ela diz e pode dizer é baseado nesse treinamento, e isso aí não é tão infinito quanto parece, tanto que elas estão sempre treinando mais essas IAs para expandir. Já o ser humano, espontaneamente, ele pode escrever uma frase e criar uma frase que nunca antes foi dita. Até tem um meme agora disso, né? Frases que nunca foram ditas na história da humanidade, que são pessoas que tweetam coisas, no mínimo, absurdas, né? Mas o ser humano é capaz disso. E na questão da adequação, qualquer um que usou IA já deve ter entendido. Aí você vai falar assim, porque você não deu o prompt correto, ela não entendeu o que você queria, sei lá, mandar um e-mail formal, ou fazer um post de Instagram, mas é o que está em questão aqui. O ser humano, ele bate o olho e ele entende que ali está no contexto correto ou não, está faltando alguma coisa, está deslocado. A conclusão do texto do Kharshid é que nós, seres humanos, somos criaturas voluntariamente criativas. E a gente usa essa criatividade no uso da linguagem, no cultivo das artes, para iluminar a escuridão. Então a vida aí é o deserto do real e a gente planta flores no deserto do real
usando a nossa criatividade. Comparar a nossa mente, a nossa capacidade criativa com a IA é um desserviço, né? Uma comparação infundada, que está tentando, na verdade, desvalorizar quem nós somos. E você pode até pensar assim, nossa, mas tem tantos textos que a IA gera, artes que a IA gera que são melhores do que as das pessoas, e isso diz muito sobre a situação com que nós estamos tratando as pessoas. Horas e horas de transporte público, horas e horas de trabalho, sobrevivendo, bebendo água, comendo e sem tempo para cultivar um instrumento musical como hobby ou a pintura ou coisas assim. Que ótimo seria se os modelos de inteligência artificial fossem focar na automação de coisas que fossem facilitar a vida dos seres humanos em vez de focar em gerar textos e gerar imagens, não é mesmo? É claro que tem sua utilidade, por exemplo, preencher relatórios burocráticos, você coloca as informações ali soltas e pede para ele gerar, te economiza tempo. É claro que tem isso, com certeza. Mas, seguindo aí Descartes, Cartide, eu tô com eles, não faz sentido querer colocar isso aí na questão da criatividade. Porque não é a mesma coisa, a gente não está falando do mesmo assunto. E apesar de não ser a intenção lá do artigo da poesia adversarial, da poesia antagônica, a gente está vendo aqui um pouco o reflexo disso. A tese filosófica do Cartide está sendo corroborada por esse estudo recente. Porque o argumento central dele é que o mais avançado modelo de inteligência artificial geradora de texto nada mais é do que a manipulação das regras, né, o formal, sem acesso à semântica. O que as IAs fazem é manipular estatísticas e distribuição de códigos de forma que pareça fazer sentido para você. É uma simulação da linguagem. E o sucesso da poesia em driblar as travas de segurança é isso. A heurística, né, os critérios de tomada de decisão da IA são baseados num estudo superficial, no treinamento superficial ali do tratamento do texto em prosa. A mudança da forma, driblar isso, mostra que ela não consegue entender o conteúdo realmente. E é essa contribuição conceitual que a IA não tem que é fundamentalmente o que nos faz humano, que é o que permitiu o surgimento dessa cultura simbólica que nós temos, o surgimento da filosofia, etc e coisa e tal. E aí você pode se perguntar assim, pô, será que no futuro isso não vai mudar? Eles vão entender essas poesias melhores? Talvez. Mas a gente tem evidência aí que os modelos mais avançados foram piores nesse teste do que os menos avançados. Então isso indica aí que aumentar a complexidade desses cálculos não melhora o resultado, ou seja, provavelmente no futuro isso não vai melhorar. E era isso que eu queria conversar com vocês aí. O sucesso desse teste só mostra pra gente que a máquina não tem ainda intenção e consciência. Sem saber diferenciar o que é escrever uma obra de arte e o que é ensinar a cometer um crime, ela nem chega perto de arranhar aquilo que nos faz humanos. Ela pode até mesmo aprender a contar sílabas, mas ela nunca vai saber o peso das palavras. E para finalizar, um poeminha para você saber que eu não sou uma inteligência artificial gerada por computador. A IA tranca a porta ao pedido indiscreto, mas a rima entorta o seu filtro do correto. Vê a forma bela, o ritmo e a cor, e libera a cena pro caos e o terror. Lê bem a pauta, mas não a intenção, é mente que falta, ela é só imitação. Esse vídeo foi feito também com o apoio dos membros do canal. Se você tiver um cascalho sobrando, se torne membro do canal ou aqui no YouTube ou no Catarse, conteúdos exclusivos, o vlog peripatético, onde eu passeio pelas ruas da gloriosa cidade de Além Paraíba, discutindo aí alguma ideia ou algum pensamento que me ocorreu, assim como as doutrinas secretas, textos e vídeos com discussões exclusivas. Você também pode apoiar via Pix de maneira anárquica, mandando qualquer quantidade de dinheiro que você quiser, de 1 centavo a 1 milhão de reais. Apesar de eu achar difícil alguém mandar tão pouco dada a qualidade desse canal. Se você gostou, também apoia de maneira socrática kantiana, compartilhando o vídeo, curtindo e deixando seu comentário. Valeu!